Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade às nossas considerações sobre o livro do Apocalipse, nosso 23º encontro. Vamos trabalhar a questão das trombetas que encontramos no livro do Apocalipse. Nós vemos no livro do Apocalipse os 7 anjos recebendo as trombetas. Capítulo 8, versículo 2. Encontramos referências sobre esses 7 anjos na literatura apocalíptica. No primeiro livro de Enoque, no capítulo 20, do versículo 2 ao 8, encontramos o nome destes 7 anjos. Encontramos os nomes destes 7 arcanjos. Afirma Enoque: estes são os nomes dos santos anjos vigilantes. Uriel, um dos santos anjos, é o anjo do trovão e do tremor, terremoto. Rafael, um dos santos anjos encarregados dos espíritos dos homens. Raguel, um dos santos anjos, o que castiga o universo e as estrelas. Miguel, um dos anjos encarregado da maior parte dos homens e de Israel como nação. Saracael, um dos santos anjos encarregados dos espíritos do gênero humano, que fazem pecar os espíritos, isto é, homens que pecam contra os espíritos, corresponde, no sentido cristão, àquele que peca contra o Espírito Santo. E Gabriel, um dos santos anjos encarregado do paraíso, dos querubins e das serpentes. Nós vamos ver, Uriel significa luz de Deus. Rafael significa Deus cura. Raguel significa desejo de Deus. Quarto, Miguel, quem é como Deus. Quinto, Saracael, fazer pecar, isto é, dos homens que pecam contra o Espírito. Sexto, Gabriel, um dos anjos espíritos encarregados do paraíso. Sétimo, Remeiel, um dos 7 anjos de Deus que está colocado junto aos ressuscitados. Isaías chama esses 7 anjos de anjos da presença. Isaías 63, versículo 9. A expressão anjos, mensageiros que encontramos no livro dos Apócrifos dos Jubileus, também nos dão esta referência. No livro dos Jubileus, capítulo 1, versículo 27, diz: todos os anjos que estão diante da face de Deus e todos aqueles anjos santos têm essa natureza desde o dia da sua criação. À vista dos anjos da face de Javé e dos anjos santos, santificou a Israel para que estivesse com ele e com seus santos anjos. Os 7 anjos da literatura apocalíptica judia têm a missão de anunciar uma série de pragas que cairão sobre a terra e seus habitantes. Encontramos também, mais adiante, no livro do Apocalipse, os 7 anjos que derramarão os 7 cálices da ira de Deus. Apocalipse capítulo 15, versículo 1. Vê ainda outro sinal, grande e maravilhoso no céu, 7 anjos com 7 pragas, as últimas, pois com esses anjos, encontramos o furor de Deus que estará consumado. Apocalipse capítulo 15, do versículo 6 ao versículo 8. E deles saíram os 7 anjos da tenda do testemunho no céu, com as 7 pragas. Estavam vestidos de linho puro, resplandecentes, e cingidos à cintura do peito com cinto de ouro. Um dos 4 viventes entregou aos 7 anjos 7 taças de ouro,
cheios do furor de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. No Apocalipse, capítulo 17, versículo 1. Dos 7 anjos, das 7 taças, veio dizer-me: Vem, vou mostrar-te o julgamento da grande prostituta, para lhe dar o cálice do vinho do furor da ira de Deus. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 9. Depois, um dos 7 anjos, das 7 taças cheias, com as 7 últimas pragas, veio até mim e disse-me: Vem, vou mostrar-te a esposa, a mulher do Cordeiro, isto é, Jerusalém. Estes relâmpagos, esses 7 anjos estão diante de Deus, implicam que eles estão diante da presença de Deus, que eles estão a serviço de Deus para qualquer momento, para qualquer situação. No Antigo Testamento, a trombeta era usada com frequência para várias situações. No livro dos Números, Moisés vem instituído para tocar as trombetas de prata a fim de reunir o povo. Livro dos Números, capítulo 10, versículo 3. Quando ambas soarem as trombetas, toda a comunidade se reunirá junto de ti à entrada da tenda de reunião. Também Números, capítulo 10, versículos 5 a 6. Para ordenar ao povo a iniciar a caminhada no deserto, levantando acampamento. Quando soar a trombeta, e for acompanhado de aclamações, os israelitas partirão, levantando acampamentos estabelecidos no Oriente e no Leste. Ao tocarem pela segunda vez, acompanhados de aclamação, partirão aqueles acampamentos estabelecidos ao sul. Também no livro do Números, capítulo 10, versículo 4. Um toque de uma única trombeta é um chamado aos príncipes, os chefes dos milhares dos israelitas que se reunirão junto de ti, isto é, Moisés. A trombeta soava como alarme em tempo de guerra. Números, capítulo 10, versículo 9. Quando o vosso país tiverdes de partir para a guerra contra um inimigo que vos oprime, tocareis as trombetas com fragor e aclamações. As trombetas deviam soar para celebrações em dias de festas. Números, capítulo 10, versículo 10. Onde, nos dias de festas, solenidades e neomênias, lua nova, tocareis as trombetas aos vossos holocaustos e sacrifícios de comunhão. 7 sacerdotes, com suas trombetas, ajudaram as tropas de Israel durante o cerco de Jericó. Josué, capítulo 6, do versículo 4 a 5. 7 sacerdotes levantarão diante da arca 7 trombetas e chifres de carneiro. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E quando tocarem com fragor o chifre de carneiro, sinal de guerra, aos ouvidos do som da trombeta, todo o povo lançará um grito de guerra. No Ano Novo Judeu, o ano Tzri, vem chamado um dia em que se deve soar as trombetas. Do Levítico, capítulo 23, versículo 24. No 7º mês, o primeiro dia do mês, será para vós dia de repouso, comemoração com som de trombeta de Santa Assembleia. A trombeta era usada também na coroação do rei. 1 Reis, capítulo 1, versículo 34. Lá o sacerdote Sadoc e o profeta Natã ungirão rei de Israel. E vós tocareis a trombeta e gritareis: Viva o rei Salomão! No livro do Apocalipse,
As trombetas têm um sentido escatológico e anunciam o dia da ira de Javé. No Antigo Testamento, no livro de Sofonias, do capítulo 1, do versículo 14 a 16, se descreve o dia do Senhor como o dia da ira. E diz: está próximo o grande dia de Javé. Está próximo e iminente. O clamor do dia de Javé é amargo. Nele até mesmo os heróis gritam. Um dia de ira, aquele dia de angústia e tribulação, dia de devastação e destruição, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e negrume, dia da trombeta e do grito de guerra contra as cidades fortificadas e contra as ameias elevadas. As ameias são as partes da muralha de parapeitos que se intercalam na parte superior das muralhas. Segundo Esdras, capítulo 6, versículo 23 e 25, nos diz: a trombeta soará em alto bom tom, e quando todos ouvi-la, eles de repente ficarão aterrorizados. Naquele tempo, amigos devem fazer guerra aos amigos, como inimigos e a terra, e aqueles que nela habitam, todos serão aterrorizados, e as nascentes dos mananciais ainda ficarão, mas durante 3 horas não correrão mais. E será que todo aquele que permanece depois disso, tudo que eu predisse a você, deve ser salvo e deve ver a minha salvação e o fim do mundo? No Apocalipse de Abraão, capítulo 31, a trombeta anuncia a vinda do escolhido para queimar os ímpios. Então farei soar a trombeta nos céus e enviarei meus eleitos, que trazem em si a medida da minha potência. Ele convocará meu povo dos pagãos. Eu queimarei com fogo aqueles que injuriaram e dominaram sobre meu povo neste século. E darei àqueles que me insultaram o castigo do século futuro. Os destinarei para ser posto no fogo do inferno. Também os oráculos sibilinos, capítulo 4, do versículo 173 e 178. Se estenderá o fogo ao mundo inteiro e o maior dos sinais. Com a espada e a trombeta ao sair do sol. O mundo interno escutará o rugido e o eco violento. Incendiará a terra toda e aniquilará toda a raça humana. A todas as cidades, rios, inclusive o mar. Fará com que tudo seja consumido no fogo e se torne pó ardente. Os toques das trombetas do Apocalipse, os anjos trazem 4 calamidades sobre o universo físico, Apocalipse capítulo 8, versículos 7 a 12, 2 pragas que vêm do Sheol, mundo do abismo dos mortos, e suas pragas que caem sobre a humanidade. Em Apocalipse capítulo 9, do versículo 22, se vê que depois veio uma solene proclamação de que este mundo passou e até agora, esse mundo está agora submetido a Deus. Capítulo 11, do versículo 15 a 17. Mas também nós devemos lembrar que toda a entrada do imperador no trono, todas as festas onde o imperador se fazia presente nos jogos, toda
as grandes apoteoses que se tinha dentro de Roma, todas elas anunciavam através da trombeta. A trombeta era o sinal da presença do imperador de Roma. E agora, essas trombetas vêm não para anunciar o poder do rei de Roma, mas para anunciar o juízo de Deus sobre a terra. Que Deus dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.